O Irã está em chamas. O povo se levanta contra um governo opressor, e o protesto ganha força com a revolta nas ruas. As mulheres desafiam o regime, e o mundo assiste. O que acontece quando a repressão atinge um ponto crítico? Não perca nenhuma atualização sobre esse conflito intenso. Se inscreva agora e ative as notificações para continuar acompanhando essa revolta histórica. O Irã vive uma turbulência crescente nas ruas, com os protestos se intensificando devido à repressão violenta da polícia da moralidade. Cada vez mais mulheres estão se destacando ao desafiar publicamente as regras, removendo seus hijabs e se rebelando contra o governo. A revolta que começou com um simples gesto se transformou em uma luta nacional por direitos e liberdade, com o apoio crescente da comunidade internacional. E, enquanto o governo tenta manter o controle, os manifestantes estão tomando as ruas com uma determinação implacável, desafiando até a força da polícia. Ao longo de semanas, os vídeos e imagens de mulheres e jovens se rebelando contra um sistema opressor se espalharam como um incêndio nas redes sociais. Estudantes, trabalhadoras e mães estão se unindo para derrubar um regime que, por muito tempo, tentou controlar suas vidas. Esses protestos não são apenas sobre um pedaço de pano sobre a cabeça, mas sobre liberdade e respeito pelos direitos humanos. As imagens dessas mulheres desafiando a autoridade se tornaram símbolos de coragem e resistência global. O impacto dessas manifestações está sendo sentido além das fronteiras do Irã. A resposta brutal do governo e as imagens de violência policial geraram uma onda de apoio internacional. Governos, organizações e indivíduos ao redor do mundo começaram a se manifestar contra a repressão, fazendo ecoar a revolta das ruas iranianas em cada canto do planeta. Mas será que esse apoio será suficiente para mudar o destino do Irã? Ou ele continuará a resistir ferozmente, mantendo o controle sobre seu povo? Vamos ver como as coisas vão evoluir. Nos últimos tempos, as redes sociais se tornaram um campo de batalha crucial para os manifestantes iranianos. Imagens como a de uma estudante retirando o hijab começaram a circular rapidamente, se espalhando por plataformas como Twitter, Instagram e Telegram. Esses gestos de resistência, documentados em vídeos e fotos, ganharam força, permitindo que o mundo visse a revolta nas ruas do Irã de forma mais direta. O governo, então, se viu forçado a lidar com um tipo de pressão que não pode controlar: a viralização online. É interessante perceber como a internet, algo que antes era apenas uma ferramenta de comunicação, se transformou em um campo de luta ideológica. As imagens das mulheres removendo seus hijabs ou gritando por liberdade não são apenas símbolos de uma revolta, mas a voz de um povo que, por muito tempo, foi silenciado. E, através das redes, esses protestos ganharam a visibilidade necessária para gerar apoio internacional, algo que os manifestantes, de outra forma, nunca teriam alcançado. O poder das imagens é inegável, e o impacto é profundo. Em países como os Estados Unidos e outros da Europa, vídeos de protestos e brutalidade policial rapidamente se tornaram virais, gerando discussões sobre direitos humanos, opressão e resistência. Enquanto isso, o regime tenta descreditar as manifestações, alegando que os manifestantes estão mentalmente instáveis ou sendo manipulados. Mas será que essa narrativa vai prevalecer, ou o mundo começará a ver o Irã sob uma nova luz? Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. O Irã, com sua repressão brutal aos manifestantes, rapidamente virou um foco de atenção internacional. Países ao redor do mundo estão observando atentamente os acontecimentos, com especial interesse sobre como a situação pode impactar a estabilidade global. O governo iraniano, sentindo a pressão, tenta descreditar os protestos, mas a crescente visibilidade tem gerado uma onda de apoio. No entanto, há uma questão crucial: como as potências globais reagem diante de um regime autoritário que reprime seu próprio povo. Os Estados Unidos, em particular, estão no centro dessa questão. Embora o governo iraniano acuse potências ocidentais de incitar os protestos, há um dilema crescente. Muitos americanos e europeus têm demonstrado apoio aos manifestantes, condenando a repressão. Contudo, há uma ironia na situação. Alguns grupos nos Estados Unidos, por exemplo, ainda expressam simpatia por certas políticas do regime iraniano, criando uma divisão política interna sobre como lidar com o governo de Teherã. Isso levanta a pergunta: onde o apoio estrangeiro realmente impacta os manifestantes no terreno? O apoio internacional, embora vital para fortalecer a resistência interna,
também pode ser um fator delicado. Muitos temem que esse apoio possa ser interpretado como interferência externa, alimentando mais a narrativa do regime de que a revolta é orquestrada do exterior. Isso, por sua vez, poderia enfraquecer o movimento, tornando-o mais vulnerável à repressão. E enquanto as potências internacionais tentam pesar suas opções, a revolta nas ruas do Irã continua a crescer. A brutalidade do regime iraniano não se limita apenas aos protestos. O governo tem sido acusado de realizar sequestros e execuções sumárias de cidadãos, incluindo estrangeiros, que se opõem publicamente ao regime. Um exemplo claro disso é o caso de um cidadão alemão, sequestrado e executado após criticar o governo. Esses atos têm um objetivo claro: intimidar qualquer pessoa que ouse desafiar o status quo. A mensagem é simples, mas aterradora. Quem se levantar contra o governo pagará com a vida. Esse tipo de ação não é novidade no Irã, mas sua visibilidade tem aumentado. A comunidade internacional, embora crítica, tem sido incapaz de impedir esses crimes, com os iranianos temendo a própria segurança ao se envolverem em qualquer tipo de oposição aberta. A censura sobre as execuções é sistemática, e a divulgação de tais atos pelo governo visa fazer com que qualquer resistência pareça fútil ou suicida. Além disso, a resposta das autoridades iranianas muitas vezes vem acompanhada de discursos patrióticos e nacionalistas, criando uma narrativa de que os inimigos do Estado não são apenas internos, mas também externos, aliados a potências estrangeiras. Em muitos casos, esses sequestros e execuções se tornam um ponto de discórdia internacional, mas pouco é feito para impedir tais atrocidades. O sistema de justiça iraniano, ao invés de servir à sociedade, tem sido usado como uma ferramenta de opressão política. A narrativa do governo de que a segurança do Estado está em risco continua sendo justificada pelas ações violentas e punitivas contra aqueles que se opõem. Mas até quando isso será tolerado pela comunidade internacional? A rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita tem sido um motor central dos conflitos no Oriente Médio, particularmente no Iêmen. Desde 2015, o Irã tem apoiado os rebeldes Houthi contra o governo iemenita, que é respaldado pela Arábia Saudita e outras potências regionais. Essa guerra proxy não apenas fortaleceu a influência iraniana no Iêmen, mas também contribuiu para a crescente instabilidade regional. O Irã vê o conflito como uma maneira de desafiar o poder saudita na Península Arábica, enquanto a Arábia Saudita considera essa intervenção uma ameaça à sua soberania. No entanto, o que muitos não percebem é que essa guerra no Iêmen tem um impacto profundo não apenas nas relações de poder no Oriente Médio, mas também na segurança internacional. Com a Arábia Saudita e o Irã competindo por influência, o conflito se arrasta sem uma solução clara, alimentando tensões que podem se espalhar para outros países, como o Líbano e a Síria. As potências globais, como os Estados Unidos e a Rússia, também têm interesse no resultado, aumentando a complexidade desse confronto. Além de criar um terreno fértil para o extremismo e a violência, essa guerra tem exacerbado a crise humanitária no Iêmen, com milhares de civis mortos e milhões de deslocados. O Irã, ao apoiar os Houthis, não só se envolve em um conflito local, mas também desafia as potências internacionais, criando uma bola de neve geopolítica que parece longe de ter uma solução pacífica. E com o envolvimento de mais países, o que se segue, o futuro da região parece cada vez mais imprevisível. A revolta no Irã está crescendo, e a resistência nas ruas é mais forte do que nunca. O povo exige mudança, e o governo tenta reprimir a força do protesto. O que será o próximo passo nessa guerra de ideologias? Não perca os próximos capítulos dessa história. Se inscreva agora e ative as notificações para ficar por dentro de tudo.